café, um pote de fé, um pote de café, não, é o podcast da Ana com café. Edição especial, aniversário de 2 anos. Estamos aqui celebrando 2 anos, mais de 80 episódios ao ar para com que você possa empreender e maternar com informação de qualidade. Um ambiente que traz convidadas para com que você possa se inspirar, para com que você possa se motivar a continuar nessa jornada que eu sei, não é muito fácil, tem muitos desafios, mas se alguém conseguiu, você também consegue. As histórias de cada uma dessas mulheres são ponte para que você fortaleça na sua fé, fortaleça no seu conhecimento e principalmente faça com que o seu negócio prospere e seja muito abundante. Então venha conosco porque hoje essa jornada tá incrível. Serão 11 mulheres, 2 episódios incríveis, maravilhosos, feitos para você, porque você é a inspiração que eu precisava. Conosco hoje uma gama de mulheres com histórias irresistíveis, encantadoras. E eu conto com você. Vem comigo! E quem nunca fez uma renda extra para pagar a faculdade que joga a primeira pedra? Mas isso não foi um problema para essa maravilhosa. Isso aí. Adoro, eu adoro dizer essa frase. O palco é todo Ai, seu. que lindo. Obrigada. E você brilha, né? Obrigada. Ai, gente. Venham ver essa história, porque ela é de arrepiar. Conte, compartilhe conosco. Como é que foi que começou essa história? Então, eu comecei a empreender sem entender que eu estava começando de fato a empreender, né? Eu comecei a trabalhar no ramo da beleza. Já tem aí alguns anos, né? 15 anos atuando no ramo da beleza. E eu comecei por uma renda extra, finalizando a faculdade. Eu trabalhava no ramo de seguros. E aí, finalizando a faculdade, eu fui convidada para atuar com a Mary Kay. E aí, naquele momento, eu achei que poderia agregar ali, né? Na questão financeira. E comecei vendendo na faculdade, vendia no trabalho. Então, começou, de fato, por uma renda extra. Que confesso que eu adoro. Que quando você começa a empreender, que você tem um CLT, eu acho uma estratégia muito boa, porque você empreende com uma leveza em que, tudo bem, no começo você acaba investindo, mas você tem uma segurança daquele salário, e aí você não corre aquele risco, você não fica com aquele medo de ter um boleto na mão, de investir naquele produto que está com mais desconto e comprar ele. E você tem um network, querendo ou não é mesmo? Sim. Só que no meu caso, Ana, quando eu comecei, como eu já pagava uma faculdade particular, eu não tinha, por mais que eu tinha aquele salário fixo, eu não tinha esse valor sobrando para não ter medo. Tanto que eu demorei um tempo, né? Eu fui bem resistente, na verdade, para começar. Que a gente faz um cadastro para dar início ali. E eu fui super resistente mesmo por medo. Por medo do novo, eu não usava maquiagem, né? Não usava? Não usava maquiagem. Então, para mim, usar igual hoje, que eu estou ensinando a maquiagem, falando da maquiagem, quando eu comecei, não, né? Então, eu não usava. E aí, naquele momento, até para fazer aquele comecinho, que era um pequeno investimento, para mim era um valor, né? Sim. E outra coisa também, eu estava ali, na posição que eu estava na época na corretora, eu já sentia que eu tinha chegado é como se eu já tivesse chegado no meu máximo. No auge. No auge, porque assim, eu atuei, como muitas, né? Como camareira, doméstica, auxiliar de cozinha. Comecei a trabalhar com meus 13 anos. Então, igual, quando eu trabalhava de camareira, o meu sonho era ser recepcionista. Mas não podia nem chegar na recepção porque era camareira. Então, isso é um marco na minha história. Foi aqui em Rondonópolis? Aqui em Rondonópolis. E eu passo hoje na frente daquele hotel, assim, divando, né? Então, quando eu estava na corretora, que eu fui convidada, por mais que eu não tinha sobrando para investir, mas eu já me sentia no auge da minha carreira. Eu falava, gente, hoje eu trabalho numa corretora, né? Hoje eu tenho uma moto para andar. E existe uma crença, um estigma também, né? De determinadas funções que, tipo assim, igual você falou, olhava a camareira, mas não podia nem chegar perto da recepção. Não podia. Então, assim, era como se fosse algo inacessível. Nossa, sim. Do tipo, você fica escondida. Sim, você não pode. Então, aquilo ali, querendo ou não, vai te colocando para baixo, acabando com seus sonhos. Então, eu penso que se eu não tivesse tido a minha família ali como base, me apoiando todas as vezes, até hoje eu estaria atuando nessa área, né? Mas, graças a Deus, Deus vai te apresentando pessoas e oportunidades, você vai agarrando essas oportunidades. E com a Mary Kay, que hoje eu sou diretora de vendas, na verdade, em um ano,
Eu fiz a Mary Kay na minha vida, ela foi renda extra 1 ano, né? Porque com 1 ano eu me tornei diretora de vendas. Uou. E aí eu já mudei totalmente o nível de ganhos, de tudo. Foi aí que eu resignei, que aí eu pedi demissão da corretora e fui me tornar exclusiva da Mary Kay. Para com que a pessoa entenda o poder desse ser diretora, quanto em venda isso como que a gente pode mensurar isso em valor em vendas? Na verdade, o ser diretora não é vendas, né? É formação de equipe. Então, é além de eu trabalhar as minhas vendas, eu auxiliar uma equipe a venda delas. É uma multiplicação. Porque assim, o que a gente entende? Eu, por exemplo, eu não consigo atender Rondonópolis em si. Então a gente se multiplica. Olha Ensinando só. outras mulheres a fazer o que nós fazemos. Então você tem que fazer um número X de pessoas. Sim, para você se tornar diretora, sim. E quantas pessoas você conseguiu colocar na Na sua? época eu tinha que ter no mínimo 30 consultoras. Uou! Sim, É bastante. bastante. Isso em 4 meses. Só que, na verdade, Ana, quando você está de fato alinhada, que você está ali focada, que você está entusiasmada, que você entende o poder do negócio, que do mesmo jeito que ele mudou a tua vida, que ele está ali, de fato, agregando na tua vida, é muito fácil você mostrar isso para outras pessoas, né? Sim. Tanto que, na época, meninas da minha sala na faculdade começaram a vender também, porque quase não tinha Mary Kay aqui no meu trabalho. Então, assim, eu falava, gente, o negócio é bom, o negócio vende, né? Tanto que eu vendia lápis na faculdade. Lápis, como eu não me maquiava, só de lápis eu tirava uma renda muito bacana, né? Nossa! Então, quando eu decidi que E eu era um auge também, né? Assim, era e não era. Eu posso falar que hoje sim a gente está no auge, porque hoje a gente tem um mercado pronto e as pessoas conhecem Mary Kay, conhecem a qualidade. Quando eu comecei, eu tinha que provar para você que o produto era bom, né? Que interessante, olha E só. hoje não. Não, mas olha a importância da referência. Eu tô falando assim que era um auge, porque, tipo assim, a minha mãe, ela toda a vida se maquiou. Aham. Eu lembro de eu muito pequena e a minha mãe chegava, eu lembro de olhar ela no banheiro se maquiando, passando sombra, e ela usava muito lápis. Aham. Então, assim, se eu chegasse na minha mãe e vendesse 10 lápis no mês. Sim. Então, assim, eu tenho essa lembrança muito forte dela se maquiando. Aham. E ela usando, o olho dela é verde, então ela usava uma sombra verde, ela passava com o lápis preto. Não tinha uma época que passava um lápis preto Sim. embaixo, que era bem Aham. presente. Bem cajal. Isso, né? Então, assim, eu lembro dessa época. E se você vendesse, chegasse nela vendendo lápis, né, já compra, já. Né? Não, e assim, como eu não me maquiava, não tinha domínio, eu falava, gente, lápis é fácil de vender e era fácil de carregar também. Então, colocava na bolsa, levava pra faculdade, vendia muito na faculdade. Colocava 30 lápis numa bolsinha e ia embora, né? Então, assim, e assim nós começamos de fato. E aí demorou um tempo a gente entender que eu estou empreendendo, né? E com isso são 15 anos. E hoje você tem uma equipe de quantas pessoas? Hoje nós estamos com a equipe indo para 60 pessoas. Liderando essas mulheres. Liderando essas mulheres. Transformando E vidas. buscando aí, em breve, né? A gente está trabalhando e na pandemia muitas mulheres pararam, né? Como num todo. E aí muitas retornando, outras começando de fato, se dando a oportunidade. E assim, Ana, uma coisa que eu gosto muito de falar, de frisar hoje, é que quando eu comecei, era por dinheiro, né? Hoje, o que me mantém mais assim, firme e que mostra que eu estou sim no lugar certo, é o maternar, sabe? É o poder estar perto das minhas filhas. Tem essa liberdade Sim, a de minha escolha. filha de 11, vai fazer 11 anos, a minha filha, ela sempre me teve ali perto dela. Sempre. Então, assim, eu nunca precisei sair de manhã, deixar ela e... Não, então eu empreendo a partir da minha casa, com as minhas filhas. Então, hoje, assim, se a gente passa por desafios, alguma coisa assim no caminho, você fala, não, gente, é aqui que eu vou continuar, é aqui que eu quero estar, porque eu consigo ser empreendedora, eu consigo empreender e consigo ser mãe. Uma mãe presente, né? Eu não precisei terceirizar a criação das minhas filhas. Então, isso para mim não tem Não tem o preço. que pague. Sim. Né? É isso Não tem aí. preço. Não Tem muito preço. valor, não é Tem mesmo? muito valor. E essa liberdade de espaço, de horário geográfico. Sim. E você... De você poder almoçar com a tua criança, de você poder pegar na escola, levar na escola, de você poder estar numa reunião, você poder estar numa apresentação 3 horas da tarde, por exemplo, e você poder estar lá. Isso não tem preço, né? Não tem Então, preço. por mais que às vezes a gente passe por algum desafio, ou você comece a colocar ali na... É um verdadeiro empreender e maternar, né? Sim. E porque você teve acesso a uma informação que trouxe toda essa liberdade. Sim.
Bem isso. Que lindo! Bem isso. Sou grata. Agora compartilha conosco onde tá quais são as suas redes sociais, como que a gente faz para te encontrar, para te acessar, para fazer parte dessa equipe. As minhas redes sociais. Meu Instagram, né? Que a gente está aí trabalhando muito o Instagram, trazendo aí mais visibilidade mesmo, né? Buscando estar presente, na verdade, nas redes sociais. É Vânia Pereira, underline Vânia Pereira. E é isso, estamos lá no Instagram. Muito bem. Como você empreende de casa? Acessa o Instagram, lá a gente tem seu telefone, Lá tem todos os meus contatos. todos os seus contatos. Aham. Pode conversar pelo direct, agendou. Sim. E como funciona pra gente ter aquela maravilhosa aula de make que eu ganhei já na minha casa? Então, para aula de make, lá no meu Instagram também tem o link lá, que você clica e vai falar direto comigo e a gente agenda a aula de automaquiagem. E aí, Ana, seguidora sua, a gente pode até, né, presentear. Seguidora Presta sua atenção, com essa aula de informação que ela é muito, muito automaquiagem. boa. Sim, a consultoria de automaquiagem agrega muito, né? E eu acho que nós que estamos aí empreendendo, independente do ramo, é de total importância, faz parte da nossa imagem, do nosso posicionamento de imagem. Exato. Então, eu defendo muito essa maquiagem. É muito bom você básica. falar, porque não dá pra carregar filtro pra reunião, né? Não dá, né? Não tem um filtrinho aqui, né? E aí, então, a maquiagem é essencial, porque isso essencial. Você, É a no- quando está maquiada, como você se Nossa. sente, Ana? é muito. Você estaria aqui agora, assim, nesse posicionamento todo, se você estivesse, assim, de cara lavada? Não. Não, né? Não. Então, é sobre isso. É sobre aquela maquiagem básica, express, que você possa fazer de forma leve, funciona, descomplicada, que funciona, que você se sinta mais segura com isso, né? Sem ter que depender, por exemplo, de um profissional. Eu tenho que... Eu te arrumo. Aqui. Eu tenho que ir num salão, por exemplo. Assim, claro que a gente vai em alguns momentos, né? Claro. Mas não É adianta essencial. também você estar pronta só lá naquele evento tal e no dia a dia Não, e uma mulher que se prepara, se maquia, não quer guerra com ninguém. não quer guerra com ninguém. Você acorda de manhã, tem dia que eu vou fazer isso, tem dia que eu não vou fazer isso. Sim, tá tudo certo. E tá tudo bem, mas acessar o espelho, olhar o seu olho, Sim. ver os traços do seu rosto, né? É uma Fazer aquele forma- afago. Nós merecemos. Nós merecemos, não é? Merecemos tirar esses 10, 15 minutinhos, sabe? Pela manhã ali, que seja. Eu gosto muito de frisar pela manhã, porque você fica pronta pro teu dia, né? Exatamente. Igual hoje mesmo eu atendendo uma cliente, ela vive pronta. Eu falei, a gente tem que estar pronta para viver e para servir. Exato. Então, assim, não é que eu tenho que estar com aquela maquiagem de 2, 3 cores no olho, com aquele. Não é. É uma maquiagem básica. Exato. E é sobre isso que eu venho batendo na tecla e ensinando, né, mulheres e mulheres a se sentirem mais lindas, empoderadas, com a autoestima elevada, e isso não tem preço. Eu amo poder ensinar, eu amo quando eu vejo elas se olhando no espelho no final e passando o batom, que eu vejo aquele sorriso, sabe? E soltam o cabelo, porque quando a gente faz a maquiagem, É verdade. a primeira coisa que elas fazem é soltar os cabelos. E parece que dá aquela moldura, Tudo realça, né? Aí já dá aquela olhada assim, então isso é maravilhoso, eu amo isso no meu trabalho. Amo falar de beleza, ensinar beleza de forma básica, né? Porque tudo a gente sabe que são várias Etapas. sim, mas a minha parte, que é essa da automaquiagem, do se cuidar, do tirar aqueles 15 minutinhos, eu amo. E incentivo e bato muito nessa tecla. Maravilhoso, meu amor. Olha, a mãozinha dela tá quentinha. Não. Tá vendo? Que honra ouvir a sua história. Eu juro, jamais imaginei que você trabalharia alguma vez na vida de camareira. Você me surpreendeu. Arrasada! Como diz, ninguém vai arrumar uma cama como eu. Bem isso aí. Que orgulho, que inspiração, que Obrigada. trampolim, não é mesmo? Saiu daquele lugar em que alguém falou, não, aqui você não pode chegar. Você chegou onde E você agora estou quis. no podcast. Ai, gente, Deus é muito bom, né? Muito bom. Olha, minha filha, você fica aí dando bobeira nessa vida, ó. Vem que aqui a gente tem de tudo, não é? É verdade. Informação de qualidade te liberta de qualquer lugar. Vem, É isso aí. só vem e acesse as páginas da Vânia para que você possa aprender a se automaquiar, ter uma renda extra, fazer disso. Pode ser uma renda extra ou uma renda extraordinária, depende da disposição. Exatamente. Né? Mas se você tiver esse empenho aqui, minha filha, se você for liderada por essa mulher aqui, eu duvido que você vai ficar no mesmo lugar. Isso aí. E ó, um super beijo.
Obrigada, Ana. Lindo! Parabéns. Amém, viu? Deus abençoe. Passou, nem doeu. Eu. Muito bem, você piscou. Eu estou de frente de 30 anos de história. 30 anos de história de empreendedorismo. E tem maternidade aí também, não tem? Opa, Ah, eu sou mãe de 3. então hoje a inspiração tá muito boa. Seja muito bem-vinda. Eu adoro dizer isso, porque o palco é todo seu. Obrigada. Compartilhe conosco como é que essa história começou. Então, Pode falar, o pode meu nome falar. é Irma e eu venho empreendendo já desde criança, desde muito cedo. Eu perdi meus pais muito cedo, então eu precisava trabalhar. Aí eu, Tipo, não era uma, não, uma não era opção. opção. Eu comecei por necessidade. E aí, um dia, por um acaso, uma irmã minha falou, por que você não trabalha com salão de beleza? E eu tinha 15 anos, mas eu precisava muito trabalhar. Aí eu comecei a... Eu passei a estudar à noite e comecei a trabalhar de manhã numa empresa e à tarde a fazer o curso. Eu comecei a fazer o... Onde que você fez esse curso? Eu fiz o curso no Danúbio, primeiro Nossa, curso. pra quem é de Rondonópolis É. sabe que, ó... Era bem puxado lá na época, né? Aham. E assim, foram, acho que uns 2 anos de curso e era bem complicado mesmo. Era puxado, você tinha que Tinha aula pra lá, teórica, aula prática. teórica, aula prática. A gente saía para fazer corte de cabelo em alguns lugares, né? Assim, pra fora, Instituições, campanhas, não era? É. E aí eu trabalhando, eu fazendo curso à tarde, trabalhando de manhã, e já comecei a escovar cabelo em casa. E logo comecei a cortar também para ajudar na renda. E assim, foi uma coisa que eu comecei por necessidade, mas logo eu me apaixonei. Na primeira escova que eu fiz, eu já me apaixonei, já comecei a ganhar dinheiro e comecei a já me programar para abrir o meu salão, né? Porque eu comecei em casa, já abri um salãozinho na frente da minha casa e trabalhei por muito tempo, trabalhei por uns 5 anos mais ou menos. Que legal. Aí trabalhava até bem tarde. E de repente eu resolvi casar. Conheci meu namorado e resolvemos casar. E aí parei de trabalhar no salão. Fiquei mais ou menos uns 5 anos empreendendo com ele, trabalhando com ele. A gente começou a vender cachorro-quente. Cachorro-quente. Que diferente! Cachorro-quente e baguncinha. E aí a gente começou a vender muito. A gente trabalhava na Laios, né? E aí, com a venda do cachorro-quente, e aí eu já estava tive o primeiro filho lá, o segundo, a segunda filha, né? E aí começou a ficar difícil trabalhar por causa do tipo de trabalho, né? Ir à noite para lá trabalhar, preparar tudo e cuidar dos filhos. Bem puxado, né? Bem puxado. E aí a gente resolveu parar. Paramos de vender o cachorro-quente e eu me vi numa situação assim bem complicada. Bem complicada. O meu esposo, ele começou a trabalhar, ele tinha uma fábrica de vasos, mas a minha filha tinha alergia, não conseguia, toda vez que abria um cimento era um problema. A grana era curta, eu precisava de dinheiro e eu tinha dificuldade para pedir, porque eu sempre trabalhei. Então eu resolvi. Aquele drama, né? É. Que a gente é inserida, a gente não sabe nem por que começou e como que foi, e quando a gente vê, a gente tá num emaranhado. É verdade. E aí eu me vi naquela situação e eu falei, não, eu tenho que voltar a trabalhar. Só que aí eu já tinha minha profissão, né? Eu já cortava cabelo, eu já escovava, eu já tinha experiência. E aí eu resolvi montar o salão de novo. Aí eu chamei meu esposo, falei para ele, vamos montar o salão, vou trabalhar e preciso trabalhar, não consigo ficar parada. E aí no momento que eu falei que eu ia trabalhar, que eu decidi que eu ia trabalhar, ele saiu, olhou um salãozinho e voltou para casa e me falou, encontrei um salão. Aí eu falei, você não está entendendo. Eu vou trabalhar em casa, eu vou montar o salão em casa. E eu tive muita sorte, porque eu tinha comprado, a minha casa era na Laios, era um ponto excelente. Olha Então, só. assim, E que ano que era isso? Você lembra? Isso era há mais ou menos uns 28 anos, quase 30 que eu estou de empresa, né? E aí eu falei, não, eu vou trabalhar em casa, eu não vou montar um salão fora por causa das crianças. E aí começamos. Ele
falou, já que você vai trabalhar com salão, eu também vou fazer um curso e eu vou trabalhar com você. Eu sempre cortei cabelo do meu pai, dos meus irmãos, então eu vou começar a trabalhar com você. Você puxou ele para esse Eu achei mundo. maravilhoso. Que legal, irmã. Todo mundo fala que onde tem um homem que trabalha, tem sempre uma mulher do lado, né? Uma boa mulher. No meu caso, o meu esposo, ele foi o meu parceiro, ele é o meu parceiro. Ele começou a fazer cursos e começou a trabalhar comigo. E depois eu engravidei de novo. Eu tenho 2 meninas e um menino. Eu também. Isso é maravilhoso, né? E aí, 2 meninas e um menino. E aí os meus filhos foram crescendo e também todos começaram a trabalhar comigo. E aí ficou uma empresa familiar. E a gente, hoje, a gente consegue levar bem a empresa exatamente por isso, porque todo mundo sabe fazer várias coisas no salão. Meu filho, ele é barbeiro, ele corta cabelo masculino, corta, faz barba, faz higienização de rosto. Ele me ajuda na administração. Seu filho está com quantos anos? O meu filho mais novo, ele está com 21 anos. Gente, que delícia. As minhas filhas hoje, elas já não trabalham mais comigo. Cada uma é independente, Voaram. já voaram. Muito Uma bem. tem abriu o espaço dela e a outra já mudou daqui da cidade, está em Florianópolis. Então, assim, são independentes. Isso é maravilhoso, né? Chega a dar um quentinho, assim, de saber que essas histórias acontecem. Pode ser mesmo uma inspiração. E hoje, ainda hoje, a gente procura sempre estar se especializando. Eu mesma estou fazendo um treinamento com o Sebrae, uma consultoria. Meu filho está junto comigo. Estamos também com o Manuel Lima, né? Fazendo ele está no Infinity, a gente participa de alguns programas dele. Entendi. E para mim uma coisa que aconteceu nos últimos tempos assim foi maravilhoso, assim que mudou a minha vida, que foi uma divisão assim de Divisor de águas. Maravilhoso. Foi eu conhecer a Nanda na galeria, Galeria Home. Eu sou suspeita porque eu conheço a Nanda há 10 anos. É que assim, eu sou tia da Josiane, né, que também é da galeria. E a Josiane sempre me chamou para ir para lá para a galeria. E quando eu fui para a galeria, eu conheci a Nanda. E a Nanda, ela me apresentou assim o mundo do empreendedorismo. Ela me apresentou, ela me colocou nas empreendedoras, né, e me apresentou o mundo o mundo do empreendedorismo, porque eu era uma pessoa eu trabalhava, eu era focada no trabalho. No atendimento, no resolver dentro do salão. Ali. Eu não conseguia sair do salão, porque muito trabalho, muita gente. A gente trabalha com a equipe de mais ou menos, sempre assim, de 13 a 15 pessoas. Nossa, é muita gente, né? Bastante gente. E aí eu focava ali dentro, eu não conseguia sair. E aí com essas reuniões, com esse conhecimento, assim, com essas palestras, esses trabalhos aí, eu comecei a sair. Eu não conseguia muito conversar, assim, né, falar com pessoas. Eu era muito fechada, eu era muito no meu mundinho. Entendi. Eu conversava com as clientes dentro do salão, eu vendia, mas eu cheguei até a fazer faculdade. Eu fiz faculdade de administração agora. Esse acesso ao mundo que ela te apresentou, você não tinha? Não tinha. Mesmo que eu fiz a faculdade, que eu, né, assim, porque às vezes a pessoa fala, não tinha porque não estudou. Não, eu estudei. Eu fiz administração já com 41 anos, assim, bem, né? Que legal. Mas mesmo assim, eu ainda não conseguia parar de fazer o operacional do salão. Eu achei que eu nunca ia conseguir sair do operacional. Entendi. E aí eu comecei a ver que a empresa, qualquer empresa, ela tem que funcionar. Sim. Né? Com você dentro ou sem você, né? Isso, ela tem que funcionar e não que a gente não tenha que trabalhar, você tem que estar olhar, dar uma fiscalizada, ver se está tudo funcionando bem, ver se a sua equipe está bem, né? Mas hoje eu sou muito grata porque eu consegui eu consegui ter uma equipe. Que lindo. Uma equipe de pessoas profissionais que trabalham bem, que veste a camisa, que está ali e que eu posso sair, posso viajar, posso ficar tranquila e deixar a equipe lá que eu chego, o salão está bem atendido, está funcionando bem. Que delícia. Isso é E onde que a maravilhoso. gente encontra
a sua empresa, qual é o endereço, quais são as redes sociais, para com que a gente possa ir lá conhecer. Isso aí, meu salão fica na Lais Internacional, 1231. Fica bem em frente à praça. Próxima à Que escola leva o nome de... Paulista Cabeleireiros. Muito bem. E o nosso Instagram? Instagram, Paulista Cabeleireiros MT. Gente, há 30 anos fazendo histórias. Há 30 anos. Transformando vidas, não é mesmo? Nossa família atendendo a sua família. Ai, que lindo, gente. É isso aí, gente. Meu amor, foi uma honra. Olha, a gente tá com a mão Obrigada. gelada. Foi uma honra A honra conhecer foi essa minha. história. Parabéns, que orgulho. Saber que uma mamãe de 3 arrebentou, arregaçou as mangas e falou: não, marido, o negócio aqui é mais embaixo. Quem manda aqui nesse negócio sou eu. Mas é isso aí, Parabéns, Ana. Obrigada, que eu sou honra. sua fã. Ai, Muito que obrigada, delícia, viu? muito obrigada. Me dá um abraço. Você teria coragem de, depois de 25 anos de CLT, pertinho da aposentadoria, não tava, não? Falar, ah, não, a vida tem muito mais para me oferecer. E começar a empreender, não é, dona Luciana? Exatamente. Olha, né? antes de falar o nome e dessa mulher se apresentar, eu vou dizer algo que eu adoro dizer aqui. O palco é todo seu, minha querida. Seja muito Obrigada, bem-vinda. Obrigada. Que eu já tô encantada, porque tem um produto lindo aqui do nosso ladinho que ela vai mostrar pra você. Mas eu quero saber como é que essa história começou. Ai, Ana, tudo parte de um sonho, né? Tudo parte de um sonho. Parte de um sonho, de um desejo. E a gente começa a alimentar, né, o sonho e o desejo. E quando tá ali no coração, vai pra mente, começa a martelar e a gente começa a sonhar, planejar. E quando a gente acredita, né, Sim, é possível. Eu penso assim. com certeza. E hoje a Lumimos, E hoje a Lumimos atrás da Lumimos é a Luciana e a Luana, que é a minha filha, que empreende comigo na loja, que é o meu braço direito na loja. a né? sua mais velha. A minha filha mais velha, chama Luana. Que legal. É um verdadeiro empreender e maternar mesmo. É um verdadeiro empreender e maternar mesmo. E compartilha comigo, como é que começou, assim? Do tipo, onde nasceu esse sonho, esse desejo, essa inquietação? O que aconteceu? Então, eu trabalhei como CLT no lugar somente 25 anos, né? Somente no lugar. Primeiro Trabalhei antes em outros lugares, mas o meu último emprego foi 25 anos lá. Meu Deus, Mas que loucura. eu tinha um sonho, eu tinha um desejo de ter a minha loja e de viver do meu trabalho. Né? Eu sou consultora Natura há mais de 24 anos. Eu sou consultora, vendedora Natura há mais de 25 anos. Então, eu já vendia de porta em porta aí os produtos da Natura. Só que eu sentia falta de enfeitar aqueles presentes, né? Eu não me contentava somente com a sacola. Né? Entendi. Chegava o meu pedido da Natura, eu tinha que colocar lá um agregado, né? E aí, com isso, eu Um comecei... glow no presente. eu comecei a enfeitar os presentes. Comprava uma toalhinha, comprava uma caneca e comecei a montar os presentes. Mas isso eu já fazia ali de uma forma mais simples. Mas o meu desejo de ter a minha loja só foi crescendo. Foi então que, antes da pandemia, eu comecei a intensificar esse trabalho, né? Eu comecei a intensificar esse trabalho de produção. Antes mesmo da pandemia. Antes da pandemia, porque eu já tinha esse sonho antes da pandemia. Há uns 3 anos eu já estava trabalhando para ter o meu negócio. Né? Eu já estava Que lá legal, guardando gente. a minha reserva, o meu dinheiro, e fui trabalhando nas madrugadas, aos domingos, aos sábados, porque era o horário que eu tinha para Do tipo, trabalhar. o que você faz das meia-noite às 6, não é? Isso mesmo, gente, isso mesmo. Às 7 horas da manhã eu estava no meu trabalho, CLT. Quando eu chegava em casa às 18, cuidava da família. Depois que cuidava da família, eu ia regar o meu sonho. Que legal, E era gente. montar as minhas cestas de presentes, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal. Então já montava todos aqueles presentes. No outro dia, eu colocava no carro e ia vender esses presentes nas minhas horas vagas. Que luxo, gente. Mas o que aconteceu, né? A pandemia veio e tirou os sonhos de muita gente. Sim. Né? Mas o meu sonho, ela não tirou. Né? Fortaleceu. Ela fortaleceu o meu sonho. Eu abri a minha loja em dezembro de 2020.
Nossa, no pico mesmo da No pandemia. pico mesmo da pandemia. Muita gente me chamou de doida. Como que você vai abrir uma loja em plena pandemia? Meu marido falava assim, pelo amor de Deus, para essa construção dessa loja. Pelo amor de Deus, espera esse material de construção abaixar e você continua essa construção. Mas A mulher imparável. a mulher imparável, mas a pandemia, ela judiou muito da gente. Eu me lembro como hoje. Eu tinha comprado todo o meu estoque para abrir a minha loja no dia 11 de novembro, que era aniversário da minha mãe. Eu comprei em outubro. Quando foi outubro, eu peguei Covid e fiquei internada. Meu Deus. Quando eu fiquei internada uma semana, é como se o mundo desabasse. né? Porque aí começa todos os... Aí todo mundo pensou, não, vamos parar essa construção. Aí pedreiro, até o pedreiro parou o serviço, o filho do pedreiro morreu, tudo isso aconteceu. Deus do céu, não é de rir, mas é porque é uma coisa tão assustadora que a gente fala assim, deve ser uma comédia isso, né? Uma trágica comédia. Todo meu marido, pelo amor de Deus, para essa construção. Luciana, especialista em transformar tragédias em comédias. Mas aí eu falava com Deus, Senhor, eu sei que não é isso que o Senhor quer pra mim. Eu lembro como Deus hoje. do céu. Eu falava. Teve um dia, gente, que o meu celular travou. Eu fiquei só com o Instagram, WhatsApp, tudo pipocou no celular, sabe? Eu falava, Senhor, O que tá acontecendo? o que está acontecendo? Eu sei que não é isso que o Senhor quer para mim. Mas aí eu continuava em oração, falava com o Senhor. E Ele me deu força para poder seguir. E eu consegui abrir a minha loja no dia 11 de dezembro. Um mês de atraso. Com um mês de atraso, nas fotos lá, todo mundo de máscara. Meu Deus. Todo mundo de máscara. Mas pense bem, gente, você abrir uma loja, você ficar internada. Quando você fica internada, eu fiquei 30 dias sem trabalhar. Mas todos os meus boletos foram vencendo. Estavam lá, batendo palmas. Mas graças a Deus, assim, Deus sempre colocou pessoas na minha vida, assim, no meu caminho, que foram postas, que foram assim, olha, eu não tenho nem palavras. Eu tive uma gerente da Natura maravilhosa. Que incrível. Uma pessoa que emprestou o cartão para me comprar mais de 10 mil reais em estoque. Uou! Porque o meu cartão, o limite era pouco ainda. Hoje, graças a Deus, tem de sobra. Amém. Amém. E ela me emprestou. Quando eu fiquei 30 dias sem trabalhar, ela falou, Lu, não se preocupe. A primeira parcela está paga. Eu quero que você fique bem. Então, assim, eu tive o privilégio assim, de ter pessoas maravilhosas assim, na minha jornada, no meu caminhar, que foram sustento. Então, quando eu voltei a trabalhar, eu continuei vendendo mesmo em casa, coloquei o estoque para a loja, muitas coisas se aconteceram. Parece até engraçado. Eu vou começar a rir já. Para vocês terem uma ideia, chegou as portas, chegou as janelas, os blindex para a loja, a porta não veio. A porta da loja não veio. Meu Deus, deixa eu só tirar aqui. Só pra... E aí? Você repete a parte que chegou os links. Ah, tá. Isso, pronto. 8 minutos. Tá. Parece ser engraçado, gente. Para vocês terem uma ideia, na construção da loja, faltava uma semana para abrir, chegou os blindex, mas a porta não veio. Meu Deus. Como é que você abre uma loja sem a porta? Até isso aconteceu, gente. Ai, gente. Aí tivemos que esperar mais uma semana para abrir a loja. Então, assim, foi aos trancos e barrancos. Mas em todo o tempo, Deus foi sustentando, foi caminhando. E a loja foi aberta no dia 11 de novembro de dezembro de 2020. Com um mês de atraso. Com um mês de atraso, lá todo mundo com máscara, todo mundo prestigiando. E graças a Deus, de lá para cá, eu só tenho que louvar e agradecer. Eu tive que recalcular a rota várias vezes. Fiz algumas coisas que não deu certo, outras que deu certo. Recalculei a rota e continuei seguindo. Entendeu? Então, assim, empreender e maternar. Quando eu abri a loja, a minha filha mais nova, ela tinha praticamente 9 anos, 9, 10 anos. Então, assim, eu e elas trabalhamos. A mais nova fazia os laços, a mais velha na produção, e eu trabalhando CLT e cuidando da parte administrativa, comprando, vendendo, entregando.
Então, assim, foi um crescimento do empreender e maternar da família, Que legal, que lindo, viu? entendeu? Então, assim, não foi fácil. Olha, eu vou até justificar, porque quando as coisas começam a apertar pro meu lado, tipo, de histórias muito assim, eu tenho literalmente crise de riso. Porque eu falo, não é possível. É possível, é possível. Não é possível que isso aconteceu. Eu falo, meu Deus, e agora? E aí aconteceu, mas a gente pôde seguir. Então, quando foi novembro de 2022, eu decidi fazer o meu desligamento da CLT. Eu deixei os meus 25 anos de CLT para cuidar da minha loja, porque o meu negócio precisava de mim. Porque o negócio ele cresce até um certo ponto sem você. É. Chegou num certo ponto, você tem que estar lá. E você viu essa mudança depois que você ficou integral? Drasticamente. Quando foi janeiro de 2023, nós começamos a trabalhar com as boxes de luxo. Isso aqui é um projeto da minha filha, não é um projeto meu. Vamos A gente mostrar trabalhava com cestas simples, aquelas cestas de vinho, caixinhas, as cestas mais simples. Dá pra... E aí a minha filha, mãe, vamos trabalhar com box de luxo? Falei, mas filha, você não sabe nem eu? Paguei um curso online, ela fez o curso, ela se desenvolveu o projeto. E hoje nós trabalhamos com box de luxo, cesta de café da manhã. Nós atendemos clientes de fora do Brasil. Eu tenho clientes dos Estados Unidos, da Espanha, eu tenho clientes de vários estados que, nas datas comemorativas, presenteiam os seus familiares aqui através da minha loja. Que lindo! Então, assim, de 2023 para cá, a gente já alavancou o negócio na credibilidade, na autoridade, na imagem. Ou seja, a gente conseguiu passar mais credibilidade até para as pessoas que estão de fora. Ou seja, pessoas que acreditam no nosso trabalho pelo Instagram. Que lindo! Então, Revolucionário, né? Porque vocês foram lá e fizeram, não, então, mas vamos assim, fazer, vai isso é acontecer. muito gratificante, você ver o seu empreender, o seu maternar, você ver as suas filhas crescendo ali com você, aprendendo, ou seja, a minha filha que desenvolveu. Hoje nós temos cestas de café lindas, maravilhosas, nós temos produtos assim requintados. O ano passado mesmo eu atendi empresas para presentes corporativos. Então, assim, é muito gratificante você ver o seu crescimento. Você ver que valeu a pena você acreditar no seu sonho, Sim, exatamente. mesmo quando muitas pessoas foram contra, Sim. mesmo até a família, né? Sempre acontece. Sempre acontece. Você não foi a primeira, E nem seria a nem última. será a última. Então você que está aí na sua casa fala, meu Deus, por que comigo? Não, meu amor, não é só com você, é com muita gente, não é mesmo? Não deu certo, gente. Recalcula a rota, faz outro planejamento e segue em frente. Segue Não em é frente. fácil. É verdade. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar. Não tem como, nada vai cair lá do céu. Lá do céu. Exatamente. Não vai. Então, assim, é muito gratificante. Hoje eu vejo isso. E hoje, graças a Deus, eu sou uma jovem senhora aposentada. Adorei. Eu fui aposentada recentemente pela deficiência auditiva que eu tenho, né? E também pelo tempo de contribuição. Então, assim, Deus sempre foi muito generoso comigo, né? Muito bem. Então, assim, eu só posso agradecer pela minha jornada, né? Então, assim... E eu que vejo- ainda tem muita estrada ainda, né? Tem muita estrada ainda. Eu sou uma jovem senhora de 50 anos. Muito né? bem, super Mas, assim, jovem. a gente acredita nos sonhos, nos objetivos da gente, mas a gente precisa trabalhar por eles. É, isso né? mesmo. Trabalhar, se esforçar, né? Fazer conexões, fazer um trabalho social também. Que lindo. Porque a gente tem que servir, não é só você se servir. Exato. E onde que a gente encontra hoje a Lumimos? Passa o endereço, as redes sociais pra gente ir lá. Alô Mimos e Presentes fica no Jardim Primavera, abaixo do Corpo de Bombeiros, na rua do Supermercado Tropical. O nosso Instagram é @Lumimos e Presentes. Uma loja rosa com a fachada de esquina bem linda, tá bom? Nós fazemos entrega em toda a cidade de Rondonópolis. Nós temos um catálogo disponível para poder atender você, mandar pelo WhatsApp, você escolher o seu presente e a gente entregar igual esse presente lindo que está disponível aqui para vocês. E é isso. Olha, você me fez dar altas gargalhadas aqui hoje. Era o caso? Talvez não tanto. Sabe o meme? Estou rindo, mas não sei se era o caso.
Mas eu fiquei muito feliz de ouvir a sua história, saber que perrengue. Sim. Perrengue a gente parece que assim, até coleciona, não é mesmo? Até coleciona, Ana, até coleciona. Mas a gente ri e continua, né? Continua, então você que está aí na sua casa, acesse as páginas da Lu Mimos e Presentes, vai até a loja, conheça essa maravilhosa de perto, vai lá para você se divertir e conhecer cada um no seu catálogo, não é mesmo? Exatamente. Tem um catálogo lindo disponível para vocês escolherem aí o presente para encantar aí várias datas especiais. Então, pode chamar no WhatsApp, acessar o catálogo. Nós vamos atender você com o maior prazer e carinho. Muito bem, e olha só, um beijo cheio de mimos, não é mesmo? Isso mesmo, gente. Grande beijo para vocês. Até! E você piscou mais uma vez. Estamos aqui com uma convidada incrível, Lucília, terapeuta. Mas o que eu gosto de dizer mesmo, o palco é todo seu. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Que Ana, delícia pelo estar aqui com convite, você. né? Obrigada, viu? obrigada a todos, assim, agradeço tudo, né? Porque para mim estar aqui, eu tenho uma equipe por detrás que me fez estar aqui hoje. Então, é Exatamente. agradecimento para todo mundo. Exatamente. A gente com a nossa história, com os Sim. nossos perrengues e com os nossos Sim. esforços, não é mesmo? Com certeza, porque senão você não estaria aqui. Exatamente. E aí a gente vai vivendo, porque a vida é assim, a gente tem que viver com leveza, né? A gente tem que viver apaixonada por que faz. Eu sou Exato. apaixonada no que faço, mas nem tudo é o que eu faço, né? Aparecem as coisas que a gente tem que resolver também e a gente Exato. acaba resolvendo. Exatamente. Mas compartilha conosco, como é que essa história começou? Bom, em busca de algo que mudasse a minha vida. Uhum. Começou por mim, mas eu tenho, assim, que mudasse a minha filha. A minha filha tem enfermidade de Mandelung e eu tenho doenças autoimunes. E a síndrome também, uma síndrome que é a fibromialgia. Uhum. Então, a partir dessas dores, né, que são doenças que têm dores ali, eu tive que buscar algo alternativo, porque assim, a gente sabe que hoje não é só de medicamento que a gente vive, Exatamente. né? Então, na terapia, estudando neurociências também, análise corporal, massoterapeuta, e aí muitas especializações, pós, não sei o quê. E aí a gente vai se descobrindo e vai achando uma solução para aquilo que a gente achava que não tinha, Entendi. né? Porque você vai se conhecendo, você vai se apaixonando por você, que a terapia é isso, é você se conhecer, né? É você se centrar naquilo que era dor, virar amor, e você ficar ali apaixonado por cada história também que você passa a viver em função dos atendimentos que você faz. E muitas vezes, como você comentou isso agorinha, não é só a gente, existem várias pessoas que passam por muitas coisas. Exato. Então, assim, quando você fala assim, nossa, 4 tipos de doença que afeta a questão da nossa saúde, dos nossos neurônios, né? Então, assim, eu tinha que ir atrás de uma alternativa, Entendi. né? Então, falar sobre isso, assim, é muito grande, tá? Eu tô aí começando, tô no auge já e coisa e tal, vem o AVC hemorrágico da minha mãe, né? Um mês de gente se UTI, A gente né? se prepara, mas o universo fala assim, não, calma. Calma, não é bem assim Não é bem que as assim. coisas vai, né? Exatamente. E aí vem, a minha mãe ficou um mês na UTI, né? E todo esse processo, né? Como é que a gente se comporta, né? Como que a gente vai viver. E aí é hora de você testar a sua terapia. Porque, assim, uma coisa é você estar na sua casa, é você estar no seu serviço, você fazer as coisas do jeito que você acha que tem que ser feito. Outra coisa é você ficar num ambiente onde eles falam o que vão fazer e você acata. E aí vem outra questão também. Quando a gente vai estudar neurociência, você estuda muita coisa em relação ao corpo humano. Então, terapia nos traz também muito conhecimento disso. E quando você está num lugar desse, você pega pessoas que estão na dor ali dentro e não são as pessoas doentes. Por incrível que pareça, porque os doentes estão ali acamados, os parceiros deles estão ali cuidando, a família está ali cuidando, mas aí a gente vê uma equipe por detrás que está doente. Exatamente. Então, assim, eu vi aí, eu comecei a fazer análise, né? Eu ficava no hospital com minha mãe, eu comecei a fazer análise, eu falei, gente, é algo assim, que eu tenho que buscar mais solução. Peraí que tá pouco. Não, peraí tá que pouco, pera lá, tá pouco, né? Eu falei, conversando com o meu professor, falei assim, ó, gente, tá faltando aí neurociência, mais coisa aí da neurociência,
Aí vamos estudar comportamento, vamos estudar empresa, vamos estudar isso. Aí vem a parte da empresa também, né? Que você tem que trabalhar com quem está por detrás de alguma coisa. Porque é muito fácil, às vezes a gente está, como eu estava internada, né? Com a minha mãe, que eu falo que a gente é uma internação, porque quando um está doente, a gente também fica doente. Exatamente. E aí vem aquela questão de você pegar e falar bem assim, não, mas aí você cuida daqui, mas você tem que cuidar do que está lá também, porque uma empresa, para ela dar certo hoje, as pessoas têm que ter saúde mental. Sim. E nós estamos vivendo num mundo muito acelerado. Isso é E as verdade. pessoas não têm consciência ainda do que é uma terapia. Porque quando a gente fala em terapia, as pessoas têm a noção que terapia é para quem está doido, vamos falar logo assim, né? E não é, gente. Hoje em dia tem cansaços, hoje em dia tem tantas coisas aí que a gente precisa ter um espaço para a gente cuidar da gente. Exatamente. Hoje a Lucília está como terapeuta. Terapeuta. Atendimentos, como Sim. é esse atendimento? Aí vai de cliente para cliente, né? Porque assim, cada pessoa traz uma história, cada pessoa tem um quê a ser tratado, né? Então, assim, eu já peguei casos de pessoas que vieram para mim para tratar uma simples ansiedade e a gente descobriu que não era só aquela ansiedade. As pessoas tinham as coisas muito mais profundas. E como eu trabalho a criança interior também e faço o resgate também de toda uma história, desde a infância ali até os dias atuais, então ali a gente faz uma limpeza naquele ali. Entendi. E aí é onde que a gente muda aquilo dentro da gente, porque aquilo ali traz leveza para a vida da gente. Aquilo que era dor, você não vê mais como dor. Você tem aquilo ali com você, porque faz parte, Ressignifica, né? isso, já faz parte da sua vida, mas aquilo, você não veja aquilo mais com dor. Você tem um entendimento. E isso é maravilhoso. Isso é uma coisa assim que terapia é vida. Transformador, né? Transforma. E parece que no processo terapêutico também, dentro da terapia, você faz um resgate de si, né? Sim, com certeza, porque tudo é explicado, né? Desde uma simples alimentação, desde de um simples maneira que a pessoa age, a maneira, né, que eu estava brincando com as meninas ali, né, eu estou te analisando, não sei o quê, mas é a vida, porque hoje eu chego assim, eu analiso o ambiente, porque é o meu trabalho, Sim. né? E eu estou aqui com vocês conversando, mas assim, tem hora que eu estou conversando com as outras pessoas porque tem pessoas em crise, né? Entendi. Então, assim, você tem plantão? Lógico que tem, gente, porque se eu vou atender uma pessoa que mora, eu tenho cliente em Londres, eu tenho cliente fora do país, então eu tenho cliente em outros lugares, então assim, como é que faz, né? Os horários dele, você sabe que tem Londres, por exemplo, é 4 horas de diferença. A mais. A mais, né? Nossa. Então, assim, aí umas 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, você tem que ter um dia de plantão, né? É verdade. Então, você já une o útil ao agradável. Como eu fico com a minha mãe, né? Então, assim, eu tenho que passar a noite, eu já aproveito aquele dia para mim estar ali reciclando e ajudando e fazendo e cumprindo tudo e fica, no fim, tudo dá certo. Que delícia, E daí vira gente. tudo terapia. Quantos anos você está nesse atendimento? Olha, o atendimento mesmo, assim, porque assim, eu comecei presencial, né? Aí veio a pandemia também, né? Aí a gente mudou, né? Todos nós mudamos. Que todo mundo fala da pandemia, assim, muitas vezes eu vi aqui pessoas que na pandemia cresceram e isso tudo. E eu também. Porque a pandemia, ela veio para muitos para nos elevar. Sim. Né? É lógico que eu falo que é um tempo abençoado, gente, porque assim, muita gente conseguiu pegar algo de bom daquilo ali, Sim. né? Crescer naquilo ali. E a terapia ajudou muita gente. Olha que coisa boa, né? A gente conseguir tirar uma pessoa, pessoas que perderam muitas pessoas, perderam isso, perderam comércio, perderam tantas coisas. Vidas, né? Vidas. Então, assim, aí você vê naquilo ali, é algo que você pode ajudar as pessoas. E isso é gratificante. E hoje a gente encontra a Lucília de forma nas redes sociais. Nas E redes quais são as redes sociais? sociais, eu estou no Insta, né? Que é Lucília Gasparello Terapeuta, né? Lá no Insta. E por aí, nas lives, né? Ai, que delícia! Nas palestras, nos congressos, nos seminários, eu tô por aí. Vocês sempre vai me achar. Muito bem, que delícia. Né? Minha querida, que honra ouvir a sua história. Ser um acalento, que todo mundo tem os seus perrengues. Mesmo quem está apto a
transformar vidas, a recuperar, dar esse resgate. Passa também pelas suas dificuldades e o quão bom é estar fortalecida, não é mesmo? Com certeza. Porque aí- Você ajudar uma pessoa a sair da dor e vir Sim. para o amor, gente, viver com leveza, não tem preço. Amém. Parabéns. Não tem preço. Foi Obrigada. uma honra ouvir a sua história. Que delícia, obrigada. Parabéns. Obrigada. Continue resgatando vidas. Com certeza. E para você que está aí em casa, acesse as nossas redes sociais e nos acompanhe e venha ser transformada também. Beijo. Se você gosta de um mundo exótico e sentir sabores diferentes, você tem que conhecer essa mulher poderosa. Seja muito bem-vinda, o palco é todo seu. Que orgulho estar com você Obrigada, aqui. Que minha honra, na querida. verdade, viu? Que honra, Já é uma honra toda cliente, minha. não é? Sim. Altos insights, né? Já fiz cursos com você, Muito bem. maravilhosos. Compartilhe conosco como é que essa história começou. Antes, aquela que você gosta de Damasco. Que delícia. Gente, que delícia. Vou abrir para mostrar para vocês ficarem com desejo, tá? Porque essa delícia aqui... meu Deus! Olha isso. Ai, chegou d'água na boca. É? Olha aqui. Pra você. Ó, feito à mão. Feito à mão, com amor pra você. Geleia de Damasco. Ó, só vem. Só vem. Compartilhe conosco. Compartilhe. Muito obrigada pelo presente. Ai, gente, eu tô cheia de mimos hoje. Bom, a minha história como empreendedora começou... Eu sou mãe solo, eu nem sabia que eu empreendia, né? E CLT na época era muito complicado. O filho adoecia, era mandado embora. Arrumava outro, o filho adoecia, mandava embora. Então eu comecei lá atrás eu fazia salgados, vendia na rua biscoitos de queijo, quibe, fazia congelados, vendia Uma os mulher congelados. visionária, né? Mas eu não sabia que eu era. Desenrolada. Desenrolada. Vende até água ensacada da Isso aí. torneira. E assim, aí fui manicure, pedicure, fui costureira, eu fazia queijos, eu comprava o leite, fazia o queijo, do soro eu fazia a ricota, o queijo que eu não vendia eu curava, ralava, vendia o queijo ralado, não perdia nada. O que eu não vendia, eu fazia aqueles docinhos de queijo, Não perdia nem cliente, né? nem cliente, vendia tudo. Exatamente, muito bem. Então, enfim, depois eu passei no concurso do Estado. Eu sou concursada, trabalho no Hospital Regional. Em 2020, com a pandemia, que mudou a vida, acho que de todo mundo, né? Eu quase pirei, porque eu trabalho no laboratório. Então, eu pegava todo o material contaminado da UTI Covid para descontaminar os tubos e passar para os bioquímicos. E eu quase enlouqueci. Cortei meu cabelo máquina 2 para poder lavar todos os dias. Eu era a louca do álcool, andava com uma bomba de álcool, era dos pés à cabeça, batia o álcool na mão, cheirava e ia. E trabalhando. Trabalhando. Naquela loucura. Naquela loucura. E meu esposo e meu filho em casa. E eu pensava, se eles pegarem Covid, eu vou ser responsável. Resultado, cada um teve 2 vezes e eu nunca tive. Acontece Eu nas nunca melhores tive, famílias. eu nunca tive. Eu E acho do que tipo, você não foi a eu não fui responsável. a responsável. Pelo menos eu não vou levar essa culpa. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, numa dessas que eu estava em isolamento, porque eu não tinha certeza se eu estava ou não, eu acessando o Instagram, eu descobri o curso Mestre em Geleias, Que legal. com a Grazi Canella. Acessei, fiz o curso e eu sempre gostei de geleia, mas eu não era satisfeita com os sabores. E aí eu comecei a pesquisar de onde vinha, né? Onde se tinha os sabores que eu queria, que era cerveja, cachaça, exótico, tomate com bacon e a defumada. E eu gosto da linha salgada. Então eu comecei a pesquisar, não tinha no mercado, já com o curso Engatilhado já, né? engatilhado, já sendo uma mestra em geleias, parti para desenvolver esses sabores. Então eu desenvolvi
tomate com bacon, a defumada, a cerveja picante, a cachaça picante. Que dinâmico, meu Isso. Deus. E é na linha agridoce, Uhum. né? Todas elas contêm pimenta. Um temperinho de sal ali, alinho, cebolinha, pimentinha no tempero, Que na delícia. linha agridoce. E aí eu comecei a empreender. E eu muito empolgada, recebi uma proposta maravilhosa na época, e eu empolguei, investi e fali. Parabéns. Eu também. Bem-vinda ao clube das A falências gente tem que passar por essas empreendedoras. emoções nessa vida. Não deu certo. Eu fiquei muito revoltada na época. E dá mesmo, né? Eu joguei tudo fora, eu não quero mais saber disso, mas as receitas não, as receitas eu guardei. Bom, enfim, em 2023, num evento de família, eu fiz as mini quiches com as geleias que eu tinha produzido em 2021. As geleias que eu produzo são artesanais, eu uso açúcar demerara, produtos frescos de qualidade. Então, eu viso muito isso, dou prioridade à qualidade dos ingredientes que eu uso. Uhum, E então eu fiz as mini quiches uhum. com as geleias que eu havia produzido em 2021. E quando eu abri, eu fiquei muito surpresa Entendi. pela qualidade que estava ali, perfeitas, Uhum. como se eu tivesse feito ali na hora, né? Aí servi no evento e o pessoal, volta a fazer, volta a fazer, volta. Mas eu estava muito desanimada. Enfim, no dia 3 de dezembro eu recebi um convite para fazer parte da Home Galeria, Ai, que que delícia. foi o divisor de águas na minha vida, né? Uhum. Eu estava postando assim timidamente e tal, e aí uma parceira me ligou. Eu vi, lá de 2020, eu vi que você voltou a fazer geleias. Nós vamos inaugurar uma loja e as suas geleias têm que estar lá. Que delícia. E aí eu fui, conversei com a Kelly no dia 3, não tinha nada pronto, não tinha nada, porque eu não estava preparada para aquilo, eu estava com a produção mínima, né? No dia 5, nós inauguramos a Home, graças a Nanda e a Kelly. E eu consegui produzir 80 potes de geleias de todos os sabores no final de semana e fiz 200 quiches para servir de degustação. Gente, essa mulher é muito desenrolada. E estou na Home ainda hoje, né? Graças a Deus. Continuo lá. Lá eu tenho as geleias, os potes de 200 gramas. Tenho os mini kits, Que lindo. que você pode escolher os sabores para montar os para presente, Para né? presente. Esse aqui, inclusive, eu trouxe para a Ju, da Maria Granel. E ela já está fazendo drinks com as geleias. Ai, que delícia. Então, a geleia não é só o pãozinho do café da manhã. Ela vai desde o café da manhã, no seu lanche da manhã, no almoço, no lanche da tarde, no seu happy hour aqui na Maria Granel. Olha. Enfim, onde quer que você esteja, eu digo que geleia, ela é... Eu como até com jiló, com quiabo grelhado. Fica maravilhoso. Um jilózinho grelhado. Tudo de bom. Eu como calda de sorvete. Essa eu lembro de você me contar. Eu faço manjar no lugar da calda tradicional Da de ameixa. ameixa. Eu ponho geleia. Eu ponho a geleia de damasco. Eu ponho a geleia de morango. Eu Que faço um mix de delícia. geleias e coloco também no manjar. Fica super diferente. Como molho de salada. A de cachaça, por exemplo. Molho de salada é gostoso. Maravilhoso. Uma salada bem feita, com Dá até molhinho, uma elegância a mais na salada. né? Fica perfeito, fica maravilhoso. Que delícia. E assim foi a minha história, que agora eu estou tendo tempo para me dedicar mais às geleias e daqui a pouco expandir. Muito bem, é isso mesmo. Né? Ai, que delícia! Compartilha conosco onde que a gente encontra, além da Home Galeria. Além da Home Galeria, meu arroba é feito à mão geleia, aqui na Maria Granel. E comigo. Lá tem meu Insta, tem meu WhatsApp, pode me chamar. Se quiser
mais informações sobre geleias, pode falar comigo. Muito Que bem. o que eu não souber, eu procuro e respondo certo. Minha querida, que orgulho ouvir a sua história. Saber que né, a gente brinca, né? Ah, quebramos. Quebramos. Mas levantamos. Tivemos Quem- essa coragem de recomeçar. recomeçar. É. Não importa como, quando, onde. E acontece. Acontece. E tem hora que a gente não quebra nem a questão financeira, é questão emocional. Emocional. Você precisa se fortalecer de outras formas. Você fez uma coisa que não era para ter feito, mas o importante é levantar, e recomeçar. Parabéns, que orgulho ter você aqui. Arrasou, gatona. E para Obrigada. você, venha conhecer esses sabores exóticos feitos à mão. Essa mão Mergulhe maravilhosa. nessa explosão de sabores. Ai, que delícia, e ó. Um super beijo para você. Beijo. E você acabou de assistir 2 episódios com essas mulheres incríveis, com essas histórias de realmente fazer o nosso coração bater mais forte, fazer com que você seja uma inspiração e com que as histórias delas sejam uma inspiração para que você possa continuar a empreender e maternar. E sempre com informação de qualidade. Eu sempre digo que a cabeça que está com o problema não vai ser a mesma que vai resolver o problema que você está passando. Ouvir essas histórias faz com que você abra sua mente, expanda aí todo o seu horizonte e faz com que, ouvindo cada uma dessas mulheres, os desafios que elas passaram, como que elas começaram, faz com que você seja aí na sua casa aquele insight maravilhoso, fala assim, nossa, eu também posso fazer. Então esse episódio foi assim repleto de informações que vai fazer seu coração bater mais forte. Muito obrigada por estar aqui conosco, celebrar esses 2 anos do podcast da Ana com Café. Eu fico muito feliz, mas nunca se esqueça. Um pote de fé para todas as coisas. Um beijo.